Boa noite a todos. Primeiro quero dizer, Simone, que é um prazer estar aqui nessa noite com vocês e fiquei muito honrada com o convite. Coloquei a chamadinha, né, na página, dizendo que às vezes nós conhecemos algumas pessoas dessa forma online e que por um simples áudio a gente fica morrendo de vontade de conhecer a pessoa e ficar ao vivo com ela, tomar um café. E foi isso que aconteceu quando eu conversei contigo, né, nos áudios que nós trocamos. E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa em comum e o dia que tudo isso passar e a gente puder ter esse tempo, ele vai ser muito proveitoso. Então é uma honra estar aqui. Quero deixar um abraço para todo mundo. O pessoal da Diversão em Letras, a Jéssica, a Eliette, eu sei que está por aí também. Então, Mas assim, eu queria também agradecer, na verdade. Ó, entrou uma outra imagem. Ah, estou com um problema aqui, não sei o que está acontecendo. cadê agora? Vai lá, voltou. Eu também queria, na verdade, te agradecer, né, por ter aceitado o convite. Também a gente só se conhecia, assim, ainda pelas redes sociais, mas foi super receptiva, amável, e foi tão legal, né? A gente conversava tantas coisas em comum, e com certeza esse é só o início de muitos projetos que a gente tem em mente. Que bom. O pessoal tá chegando, ó. Meu pai entrou, minha mãe, pai, lá em São Paulo, Eliege. O pessoal tá. Eu vi o pessoal, acho que também de São Luís Gonzaga entrou aqui. Se eu não estou enganada, dá um oi aqui, se o pessoal ainda está aqui de São Luís Gonzaga, lá da minha cidade natal, lá da região das Missões. Tanise, aproveitar então já, te apresenta, fala um pouquinho de ti, da tua trajetória, dos teus projetos. Então, eu sou a Tanise, sou psicopedagoga, e eu sou escritora da Diversão em Letras, mas a minha trajetória ela vem muito tempo antes disso. A minha formação inicial é em pedagogia, então eu sou fui prof de educação infantil por muito tempo, e depois fui coordenadora de escola de educação infantil e fundamental. E a leitura ela sempre fez parte da minha vida. Né? Esses tempos eu fiz uma live com uma psicóloga, uma querida, também lá de Pelotas, a Luana, e nós conversávamos sobre isso, sobre o que a leitura, o que a literatura consegue deixar registrado nas nossas memórias afetivas, tantas coisas boas que envolvem a leitura e a literatura. Então eu fui criada muito junto com os meus avós paternos, e a minha avó contava história todo dia após o almoço. Então, ela inventava algumas histórias e contava outras. Então, eu cresci, né, nesse universo, mas eu acredito que a minha maior influência assim, sobre leitura foi realmente na escola. Eu tive professores que trabalhavam muito isso e que estimulavam a leitura de uma forma muito prazerosa. E acho que foi mais isso, porque a minha família mesmo não tinha esse hábito, né? Eu não tinha o hábito de ver os meus pais, os meus avós lendo, não. A minha avó, o registro que eu tenho é, né, da minha avó contando algumas histórias, mas não que fosse um hábito familiar. E hoje muitos pesquisadores, muitas pessoas falam exatamente disso, que a leitura ela deve ser incentivada desde a primeira infância, desde a gestação, e que quanto maior o hábito de leitura nessa família, maior as chances dessa criança ser uma ótima leitora, né? Então é nesse sentido. E hoje eu trabalho com educação inclusiva, hoje eu tenho um consultório psicopedagógico e trabalho com as crianças na área de atendimento educacional especializado, sala de recursos, né? Então eu faço muito essa troca. E falar de leitura para mim é muito agradável, falar de inclusão também, são assuntos que eu amo. Então eu estou aqui à disposição e tu me direciona, viu, Simone? Senão eu não paro de falar. Não, tá ótimo. Eu gosto de pessoas que falam. Eu também falo bastante. A gente, principalmente quando a gente gosta muito da leitura, a gente também acaba
desenvolvendo muito essa questão da linguagem oral também, né? A gente quer transmitir, quer compartilhar com os outros. Mas sabe que te ouvindo, eu pensei também lá na minha infância, assim, no início da escola mesmo, porque foi onde eu tive mais contato com os livros, e foi também aonde fez, assim, muito sentido para mim. Eu sempre fui apaixonada também por leitura, por livros, e também tive, assim, bem no início, assim, da experiência escolar, esse estímulo de leitura, muito prazerosa também. Eu lembro que quando a gente começou a ser alfabetizado, assim, lá na primeira série, com mais, assim, intensidade, da hora do conto. E era muito divertido. E era uma bibliotecária, olha só, porque hoje é incomum a gente ter bibliotecas nas escolas públicas com uma bibliotecária. Infelizmente ainda, né? Existe a lei, mas não existe o cumprimento. E eu lembro que ela era bibliotecária e ela trazia uma vez por semana, eu acho, se não me engano, uma história, lia conosco e depois a gente produzia algo referente àquela historinha. E como isso me marcou tanto que hoje eu tenho uma filha de 15 anos e quando ela era pequena, eu lia muito com ela e há uns anos atrás ainda, eu encontrei um dos primeiros, ou se não o primeiro livro que eu li na escola. Que eu li, na verdade, assim. Que foi o Lúcia Já Vou Indo. Que é um livrinho infantil que eu sou apaixonada. E que aí eu comprei para ela, para ler com ela. E ainda guardo ele, porque ele realmente do coração, assim, é um carinho que a gente guarda das histórias. Esse livro faz parte das tuas memórias afetivas, com certeza. Justamente. E assim também, de ouvir histórias das minhas avós, ouvir histórias, em geral, das pessoas, assim, a gente que é do interior conta muitos causos, né? As pessoas contam causos, assim, e fica isso realmente, assim, estimula a criatividade da gente, estimula a imaginação, a criança realmente, há um tempo atrás eu li uma reportagem que falava justamente sobre um aumento de conexões cerebrais, assim, quando a criança está ouvindo histórias, aquilo provoca para ela também uma sensação de prazer, quase que uma meditação, de relaxamento. Então, só tem benefícios a leitura, na verdade. O estímulo da imaginação, que é algo que a nossa geração tinha muito. E que essa geração, infelizmente, está perdendo tanto, né, Simone? Uma geração mais conectada, uma geração totalmente digital e que não precisa estimular essa criatividade, porque tudo está a um clique de distância, né? Então, isso é legal. A gente sabe que a parte da educação digital, ela tem vários benefícios, principalmente hoje, nos períodos de pandemia que nós estamos vivendo, nós sabemos o quanto ela é importante. Mas a questão da imaginação e da criatividade, com certeza ela poda muito. Então, assim, a leitura, além de incentivar toda a parte de vocabulário, de compreensão, da narrativa, ela tem essa parte mágica que eu digo, né? Essa parte lúdica de fazer a criança imaginar. Como tu disseste agora há pouco, quem foi criado no interior, com famílias mais numerosas, que tinham aqueles causos que os avós contavam, que os tios contavam, muitas vezes histórias meio de terror, umas coisas meio esquisitas, mas que faziam as crianças pensarem sobre. E conhecer também a história da própria família. Hoje, na psicologia, a gente vê muito disso, né? Nessa dinâmica familiar atual, onde as crianças, os adolescentes não conhecem a história. Verdade. Nem dos seus pais, muito menos dos seus antepassados. E isso não era uma realidade nossa. Porque através daquela roda de contação, a roda de chimarrão, seja lá o que for, eles fomentavam isso. Contando a história do que tinha acontecido com o vô, com o bisavô, a gente ficava sabendo e ficava imaginando tanta coisa. E isso é algo que só a leitura
leitura pode proporcionar. Verdade. A minha tia, agora há pouco aqui, a minha tia Margarete me perguntou, lembra dos causos da avó Elvira? Claro que eu lembro, tia. Lembro dos causos, dos versinhos. A minha avó paterna gostava de fazer versos, então ela fazia essas narrativas orais, assim, e toda a família ficava em torno dela. Toda a família reproduzia isso, né? E reproduz isso na nossa memória com muito amor, com muito carinho. Com certeza, é claro que eu lembro. Aqui, eu tenho alguém aqui que tá... E não só estimulavam... Alguém falando e não aqui só que é estimulavam muito aqui. Sempre estimulei minhas filhas e netas. E não só estimulavam a criatividade, mas esse momento familiar tão importante. Então, hoje, todos os grandes escritores, o pessoal que trabalha com literatura infantil, eles são unânimes em dizer que quando essa criança tem o incentivo da leitura desde o ventre, desde a primeira infância, vai ser aquele leitor para a vida toda. Vai ter essa capacidade formada. Então, nós precisamos incentivar. Eu costumo dizer que as crianças, eles aprendem por imitação. Isso até, neurologicamente falando, nós temos neurônios espelhos, né? Que nós aprendemos vendo o exemplo do outro. Então, muitos pais me perguntam hoje como eu posso fazer para estimular a leitura do meu filho. Primeira coisa que eu digo, larga o celular e pega um livro. Porque a criança não vai pegar um livro e vai começar a desenvolver esse hábito sozinho, sendo que vê o pai e a mãe só na TV ou só no celular. Então, primeiro a gente precisa dar esse exemplo. Então, se a criança ela vai ser formada dentro deste ambiente leitor, é óbvio que essa capacidade também vai fomentar nela esse desejo de buscar mais a literatura. E buscando, então, trabalhando essa questão que a gente identifica como uma questão cultural. E o que a gente precisa fazer, então, para trabalhar isso dentro da inclusão, né? Que é o nosso tema aqui. Trabalhar isso como o desenvolvimento pessoal de cada criança dentro da inclusão, dentro de uma sociedade inclusiva. E isso é uma tarefa bem difícil. Não é uma tarefa tão fácil assim. Né? Então, eu não sei se vocês têm perguntas, como é que tu te organizou, Simone, se eu já posso ir iniciando. Eu queria que tu iniciasse. À medida que a gente for conversando, a gente vai trazendo. Realmente, assim, colocar inicialmente como a literatura se coloca nesse sentido, né? Como ela pode aparecer, como ela vai servir nesse ambiente inclusivo, seja na sociedade, ou seja na escola mesmo, ou seja para a própria família compreender talvez melhor a criança, incluí-la às vezes na própria família, que a gente entende, que infelizmente a gente sabe que muitas vezes a própria família tem dificuldade de incluir a criança, não só no sentido de crianças que tenham alguma deficiência física ou mental, mas no geral, né? Às vezes existe isso, uma questão de afinidade, enfim, de desenvolvimento da criança. Então, socialmente falando, a inclusão ela representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam naquele sistema. Então, o que a gente precisa repensar? Primeiro lugar, eu sempre falo que a palavra-chave para mim de inclusão é empatia. Porque quando o assunto é inclusão social, principalmente nas escolas, seja com educadores, seja com professores, com as crianças, principalmente no período que compreende a educação infantil, essa é uma etapa primordial no desenvolvimento humano e social dessa criança. Então, para isso, as escolas precisam, sim, acolher essas crianças com necessidades educacionais especiais e fazer necessário, então, toda uma estruturação, uma composição do ambiente e também compor a cultura educacional, porque as crianças precisam aprender a respeitar essa inclusão e aprender como eu vejo o próximo. Então, a literatura, dentro disso, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque é nesse período que as crianças vão ter acesso a livros e histórias. Se eu não tiver histórias
que falem dessa inclusão, isso vai ficar muito distante na vida das nossas crianças. Então, a educação infantil é essa etapa onde a gente deve aprimorar a leitura de diferentes gêneros textuais, mas principalmente incluir histórias para que essas crianças possam se perceber dentro delas. E aí a gente trabalha diversos temas, trabalhando valores, trabalhando todas as questões sociais dentro das histórias. Por exemplo, né, clássico aí, Menina Bonita do Laço de Fita, né, que trabalha a questão da consciência negra, que trabalha essa questão da cor das pessoas. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado, que isso tem que ser falado. Hoje a gente recebe, principalmente dentro dos consultórios aí de psicologia, de psicopedagogia, muitas crianças com muitas dificuldades no seu autoconhecimento. Perfeito. Com uma baixa autoestima, com rejeição. Por quê? Porque eles não se compreendem. Então, isso é um assunto também que faz parte da inclusão. Quando nós trabalhamos a literatura aliada a isso com as crianças, mostrando diferentes síndromes, diferentes necessidades especiais, as crianças começam a perceber isso com muita naturalidade, muito diferente de nós adultos. Então, uma criança que foi ensinada a trabalhar e atuar com aquele coleguinha, é eles que vão cuidar daqueles colegas. Né? Eu sempre conto o caso de um menino, ele era autista, é autista, e na escola que ele estudava, a escola era bem inclusiva e trabalhou muito isso dentro da sala de aula com ele, com os colegas, e um dia trocou a professora. E ele desajustou, né? Ele não entendeu por que a prof não estava ali e a prof tinha ficado doente, acho que ficou afastada por um período. E os próprios colegas sabiam lidar com ele. Os colegas diziam para a prof nova, não, prof, tu tem que fazer assim, ele não gosta assim. Então, os colegas sabiam o manejo de como lidar com aquele coleguinha. Por quê? Porque foram ensinados, eles tinham empatia, colocar no lugar daquele colega e de entender o que o colega tinha. Então, hoje a gente está carente. O mundo literário, se nós formos mapear esse mundo literário, nós temos pouquíssimas literaturas que falam sobre inclusão. E que falam também sobre esses temas tabus que a gente chama, né? Abuso sexual infantil, separação dos pais, grandes dificuldades que as crianças enfrentam. Então, isso a gente tem um número muito pequeno. Se nós formos mapear, o nosso número de livros é 2, 3 histórias e olha lá. Então, a gente precisa falar sobre. Né? E esse é um dos temas de um dos livros que nós lançamos, né? A Diversão em Letras. A Jéssica Aminho, que é a minha colega que escreve comigo esse livro aqui. Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu. Esse livro, a nossa intenção, o nosso objetivo, quando nós lançamos ele, é exatamente esse. É informar as crianças para diminuir o preconceito e o bullying nas escolas. Então, a gente fala uma história real sobre 2 irmãos autistas e como eles percebem, como eles viveram, né? E no finalzinho do nosso livro, a gente fala, explica para as crianças o que é o transtorno do espectro autista, como que as crianças se comportam, por que elas fazem tais coisas. E aí, no finalzinho, também tem a história, né? As fotinhos deles, da história real, para que as crianças possam conhecer. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente tem hoje um número elevadíssimo, principalmente de TEA, né? Do transtorno do espectro autista crescendo, uma demanda crescente. E as pessoas não sabem lidar. Não, verdade. Os professores não sabem incluir. Hoje nós não temos, infelizmente, a gente tem muita pouca escola de inclusão, de fato. Hoje a gente tem uma segregação muito grande. Eles aceitam aquela criança porque é uma lei, as escolas são obrigadas, né? Você pai, você mãe que está me escutando, nenhuma escola pode negar direito à vaga do seu filho, isso é uma lei que garante que essa criança possa estar matriculada dentro de uma escola. Mas, de fato, infelizmente, nós temos pouquíssimas escolas que fazem inclusão. Né? E o que é incluir? Incluir é isso.
incluir toda a comunidade escolar, desde a pessoa que ajuda no portão, desde o monitor, desde a tia da lancheria, do diretor, da coordenação, do professor, dos colegas. Todo mundo tem que fazer parte dessa inclusão para que ela possa ser efetiva. E a literatura, ela entra nesse gancho, porque muitas vezes também por falta de conhecimento, e eu digo isso, nós profissionais, nós não sabemos tudo, né, Simone? Por mais que nós venhamos a fazer cursos, especializações, todo dia tem algo novo. A gente não tem como saber tudo de todas as síndromes, de todas as necessidades, a gente não tem como fazer isso. Mas a gente tem que ter vontade de aprender e de chamar alguém e falar, olha, eu não sei fazer, me ajuda. E é isso que as escolas precisam. E a literatura, ela vem para auxiliar tanto essa parte pedagógica quanto as famílias, porque eu sempre digo que eu sou mãe também, né? Você tem uma menina de 15, eu tenho um menino de 16 e um de 11. E mãe não quer laudo nem de gripe para o seu filho. Então, quando essa família recebe um laudo, seja ele qual for, é um choque muito grande para essa família também. Então, a literatura, ela também vai auxiliar essa família a entender, a compreender em que mundo ela está entrando, porque é um mundo novo. Ninguém está preparado para isso. Não. Né? A gente não ganha um filho com manual de instruções e vem ali com um recadinho. Então, isso é importante. A literatura, ela tem esse poder de incluir de fato, promover essa inclusão. Perfeito. Sabe que agora, à medida que tu foi falando, eu fui pensando assim, que as narrativas em geral, e isso a gente já estava falando desde o início, né, da nossa live, o narrar, ele é um ato inato do ser humano, né, o contar histórias, o contar de si mesmo. Nós mesmos, a nossa vida, ela é uma história, ela é uma narrativa. E quando a gente faz isso, então a gente se apropria do mundo. Então, quando a gente tem uma história que alguém que eu consigo identificar características semelhantes e eu sou protagonista daquela história. Então, realmente, isso gera um sentido muito maior para mim e um sentido também de discussão entre os demais que estão comigo, porque eles também conseguem perceber essas características e me ver como um igual, né? Somos todos aqui amigos, cada um na sua singularidade. Porque também as histórias trazem isso, né? A narrativa também traz. A própria narrativa de cada um te torna singular. Porque tu é único, com as tuas características únicas, e que nem tu disseste, assim, não existe como prever exatamente o que cada um vai fazer. Principalmente quando se fala em transtornos, ou quando se fala, em geral, com a criança, ou com o jovem na escola. Porque cada um é único e as pessoas às vezes esquecem isso e passam a olhar, né? E, claro, falta realmente espaços e falta formação para os profissionais. Infelizmente, a rede não dá conta de trazer formações, até não sei se tu também tem alguma experiência nesse sentido, assim, de trazer formações, talvez, para profissionais, tu que também foi coordenadora, né, em escola, se existia ali projetos, porque eu vejo, às vezes, pouco, assim. Eu fiz uma formação rápida, que eu dei uma formação muito rápida, assim, com um grupo de educadores sociais, junto com o CRAS, aqui da Santa Rosa, ali na Compar, o ano passado. Fiz 2 dias de formação, que eles haviam pedido, na verdade, inicialmente, que um grupo de profissionais do CAPSI fosse até lá conversar um pouquinho com eles, e aí eu fiz depois da formação, através da literatura. A gente fez o texto como um disparador, e eles foram trazendo depois angústias que eles sentiam no dia a dia, justamente em tratar com crianças que tinham transtornos, ou às vezes não eram transtornos, às vezes eram dificuldades mesmo de relacionamento, de conduta, e muitas vezes não sabiam como lidar. E em outros momentos, o que a gente conseguiu perceber com essa equipe, com essas pessoas, é que eles até sabem, na experiência que eles têm no dia a dia, mas eles se sentem tão angustiados de não ter o conhecimento técnico, que talvez um médico vai trazer para eles, ou um diagnóstico vai dizer, e aí aquela tranquilidade, se eu tenho o diagnóstico X, talvez eu vou lá e eu vou saber que eu vou
que essa criança vai apresentar tal e tal e tal característica. E a gente sabe que na vida real não é assim. Cada um é único, né? Então, até não sei se tu tem também experiência nesse sentido, assim, mais de formação de profissionais, ou se tem essa procura contigo, né, na área da psicopedagogia. Então, não, Vê, porque né? antes da pandemia, meu consultório é lotado, né? E eu trabalho muito. Então, antes da pandemia, eu não tinha realmente nenhuma brecha na minha agenda. E os horários que eu tinha era para as minhas formações, para que eu pudesse estudar e principalmente estudar os casos, porque quem tem consultório não trabalha só no consultório, leva trabalho para casa, né? Uhum. De pensar e estudar sobre aquele caso. Então, em termos de formações, assim, não. Eu trabalho com formações em outras áreas. Mas na parte da inclusão, de fato, eu não trabalho com formação. Mas eu atendo algumas escolas desses pacientes que às vezes não tem esse profissional. Eu trabalho em algumas escolas, atendo em algumas escolas que não tem esse profissional de AEE, esse professor da sala de recursos. Então, não tem uma pessoa da educação inclusiva. Então, tu acaba dando assessoria para os professores e para a equipe da coordenação, nesse sentido, sim. Mas, de fato, com concursos, né, com plataformas, assim, eu não tenho trabalhado. Tenho várias colegas que trabalham nessa área e que dão show aí, um show de bola, né, na questão de inclusão. E é o que eu sempre digo, acho que todos os assuntos, não só a inclusão, tudo tu precisa conhecer. Tu precisa desmistificar. Nós temos muitos preconceitos dentro de nós, formados, justamente por não conhecer. Então, foi muito interessante o que tu estava falando aí. Eu estava lembrando de um caso de uma menina que me ligou a semana passada, a mãe me ligou, pedindo auxílio para ela. Ela tem 18 anos e ela escutou um vídeo, ela viu um vídeo na internet de uma menina autista falando sobre a vida dela, testemunhando sobre o seu dia a dia, né? Contando, assim, das suas experiências. E a mãe disse que a menina entrou em choque, porque ela se viu em toda a fala daquele vídeo, daquela narrativa. Então ela disse, ai, por favor, Tanisa, eu preciso de ajuda, porque ela tá achando que é autista, ela precisa se entender, e é uma menina que tem várias dificuldades. O laudo, principalmente do autismo, é um laudo muito difícil de fechar. No Brasil, a gente tem sempre um diagnóstico bem tardio, mas hoje já tem mais profissionais especializados, então esse laudo está sendo realizado com mais antecedência, essas crianças estão tendo oportunidades. Eu sempre digo assim, que o laudo em si, Simone, ele para nós, enquanto profissionais, ele não faz muita diferença, né? No sentido que eu entendo como uma criança chega no meu consultório, por exemplo, e eu percebo as dificuldades dela. A Eliette, que está aí nos assistindo, nos acompanhando, é uma colega que trabalha comigo no consultório e ela é maravilhosa em fazer jogos e atividades, adaptar atividades. Ah, que ótimo. Então, é isso que nós fazemos quando uma criança chega pra gente. A gente avalia aquela criança e a gente entende, compreende as dificuldades dela e começa a trabalhar, então, para superar aquelas dificuldades. Então, o laudo para nós, ele não tem assim tanto aporte, a gente não precisa tanto dele para trabalhar as dificuldades da criança. Mas o laudo, muitas escolas exigem o laudo. E também é contra a lei. Nenhuma escola pode exigir o laudo. Mas eu sempre digo para os pais, o laudo ele é importante. Ele é importante por quê? Porque através desse laudo tu também tem direitos. Claro. A lei vai amparar de outras formas. E num laudo completo a gente também consegue compreender algumas dificuldades relacionadas ao processamento dessa criança, ao nível de memória. Então, para isso ele serve. Mas eu sempre digo para os pais, não se escondam também atrás de um laudo, porque muitas crianças que recebem um laudo, elas ficam rotuladas. Sim. E aí esquecem, aquele profissional joga aquele laudo, ele não vai aprender porque ele tem deficiência intelectual. Deixa ele vai se
coisa porque ele é autista. Não, ele tem capacidade. E nós, enquanto profissionais, nós precisamos explorar isso, né? E mais uma vez eu digo, a literatura infantil, ela vem com esse reforçador, porque através da leitura a gente pode trabalhar e estimular essa criança. Eu sempre conto a história do Vini e do Léo, porque foi sempre muito impactante falar dessa história para mim, né? Porque eu escutei essa história através do relato da mãe desses meninos, e como a minha escuta psicopedagógica é bem treinada, então, em várias ligações de WhatsApp, ela foi falando e quando veio, surgiu a história. Mas o relato que mais me chama a atenção dela, enquanto mãe, era a angústia das pessoas terem preconceito com seus filhos. Dela não ter esse laudo para poder dizer para as pessoas, olha, meu filho é autista. Ela disse que foi muito tardio, um dos meninos teve o diagnóstico com 14 anos. Nossa. Então, até então, ele era mal educado, os pais não davam educação, eles não tinham limites, né? Então, eles tinham tudo que era rótulo, mas não tinham laudo para respaldar. E eles também, ouvindo tudo isso, porque infelizmente eles escutam esses rótulos, né? Não pensa o pai e a mãe que eles falam e que as crianças não escutam, eles escutam e eles internalizam tudo isso. Então, eles tinham muito essa questão também de baixa autoestima, de não conseguir fazer as coisas. E quando nós lançamos a ideia do livro, nós sabíamos que ele desenhava, porque o pai dele, o Mauro Freitas, ele é ilustrador dos nossos outros livros da outra coleção. E aí, e nós sabíamos que ele desenhava, então a gente fez a proposta. Quem sabe o Leonardo desenha pra gente, ele faz esse projeto. Mas daí ele começou a dar desculpa e tal, né? E a mãe dele dizia, ele acha que não vai ficar bom, que ele não vai saber. E falei, bom, se ele achar que não ficou bom, se a gente achar que não dá, aí o Mauro faz a ilustração. Mas sei se os próximos livros vai ser tu que vai ilustrar, porque o Leonardo fez um projeto lindo, onde nós não mexemos em absolutamente nada, né? Um menino talentosíssimo, cheio de talento, e fez muito linda, é maravilhosa a ilustração dele, eu vou mostrar algumas páginas para vocês. E ele era detalhista, eu lembro que em vários outros livros a gente pedia para o Mauro ajustar alguns detalhes, e o Leonardo é um menino que tem um talento incrível, mas que tinha um montão, uma coleção de rótulos. Imagina. Então, assim, quando nós vimos o projeto, e hoje a mãe dele fala que o livro foi um botãozinho de start na vida dele, que realmente ele se viu diferente, começou a entender outras coisas e a se ver de uma forma diferente de fato. E eu acho que é isso que a literatura traz, né, Simone? Da gente poder mostrar para os outros uma realidade. Então, as outras histórias que nós temos, essa aqui que é a Lelê, né? Ela conta que ela não gostava da cor do cabelo e nem gostava da cor que ela tinha e nem do cabelo. Ela queria ter um cabelo liso e amarelado. Então, conta da questão de autoestima que ela não tinha, ela não gostava de ser negra. Então, hoje, nós temos crianças assim. Tem. Então, quando eles se deparam com uma história que eles conseguem se ver ali naquele livro, eles conseguem olhar e falar, puxa, essa Lelê sou eu, ou esse Vini Léo está muito parecido comigo. Então, eles conseguem desmistificar algumas coisas. E aí entra o profissional, né? Entra o professor que está ali, o mediador de leitura, o próprio pai, a própria mãe, que vão poder intermediar e contar para essa criança o que de fato ela tem, por que ela apresenta aquelas características. Então, nós temos alguns outros livros já, algumas histórias prontas para ser lançada, como dislexia, como questão de abuso sexual na infância. Então, isso é importante que se tenha, que se fale. Porque a criança precisa se compreender. Eu sempre digo, eu nunca tive um laudo, mas eu sou muito imperativa.
A minha mente sempre viajou muito e eu sofri muito com isso quando eu era pequena, na minha infância, porque de fato eu era uma criança mais acelerada, nunca parava. E eu nunca tive ninguém, isso naquela época também nem se falava sobre essas coisas, mas de compreender, eu acho que se eu pudesse me enxergar em algum lugar, eu conseguiria me organizar melhor, não teria sofrido tanto em algumas situações. E eu acho que é isso que a literatura pode trazer. Eu acho que a inclusão, eu volto a dizer que aquela palavrinha para mim é empatia. É tu conseguir se colocar no lugar do outro que tem aquela necessidade especial, que tem aquela dificuldade, e se colocar no lugar do outro enquanto família, enquanto pessoa. Porque é isso que nós precisamos. Verdade. Né? Esses tempos eu estava falando com um pastor amigo meu, as igrejas, por exemplo. Eu sempre falo da inclusão e associo que a Bíblia conta o primeiro relato de inclusão. Então, isso é muito legal, porque é uma história muito antiga e num tempo que, se a gente for fazer uma linha do tempo da inclusão, era um tempo em que matavam as pessoas com necessidades especiais. Né? Elas eram jogadas no rio, elas eram queimadas em fogueiras, eram transformadas em bobo da corte, mas não existia uma inclusão de fato. Então, e hoje, qual é o nosso olhar? Os templos têm essa entrada para essas pessoas, a tua casa tem, a escola tem, né? Hoje, claro, dentro da lei, as escolas precisam se adequar à questão da arquitetura, enfim, né? Da organização espacial do ambiente para receber uma criança, uma pessoa com necessidades especiais. Mas isso precisa ser lei. Eu vou acabar a live daqui a pouquinho com vocês e eu vou estar falando sobre a mulher e sobre a proteção à mulher nesse tempo de pandemia, né? E aí, assim, a gente se depara com a lei, por exemplo, a Maria da Penha, que ela é muito recente. Ela só tem uns 6 anos. Meu Deus! Então, assim, a gente precisa criar leis para proteger as crianças. A gente precisa criar leis para proteger as mulheres, a gente precisa criar lei para incluir uma criança e uma pessoa com uma dificuldade. Se a gente tivesse empatia, a gente não precisava de lei. Com certeza. Porque se tu precisa para ti, se tu sofre aquela dor, tu não vai precisar sancionar uma lei, tu vai fazer aquilo porque tu ama aquela pessoa, porque tu quer o bem dela. Então é isso que precisa. Eu acho que a inclusão ela está muito linkada com a empatia. Da gente poder perceber o outro e poder fazer tudo para ajudar. E se o fazer tudo é contar histórias, é um fazer tudo muito gostoso, né? Tá lindo, tá linda essa nossa conversa, os teus relatos, tua experiência. Isso aqui, na verdade, é assunto para mais de uma live, né? Não é verdade? Porque a gente vai se deparando mesmo com essa realidade, que é uma realidade dura, só quem realmente atende, está mais próximo, ou tem algum familiar, ou a gente sempre fica sabendo de algum relato, ou pessoas que têm uma sensibilidade maior para olhar o outro mesmo, para criar empatia, porque infelizmente a gente tem uma história social, que nem tu estava dizendo, né? Lá na Bíblia, Jesus também já veio com várias assim experiências assim de incluir pessoas que não eram incluídas naquele momento na sociedade, que eram excluídas. Na verdade, na parte bíblica, na parte no tempo de Jesus, naquele período histórico, também não houve inclusão. Imagina. Tá? Porque houve cura. É verdade. Então, nenhuma das histórias aparece Jesus incluindo aquela pessoa, aparece Jesus curando. Né? Então, mas nos outros períodos que antecediam a vinda de Jesus, todos matavam. Então, quando Martinho Lutero veio, né, veio com essa que não, que aquelas pessoas também eram filho de Deus. Então, foi só nessa época que começaram a não atirar mais as crianças para jogar a própria sorte. Então, é uma construção social, uma construção histórica, e é isso que eu estou dizendo, é muito tempo, e se a gente analisar historicamente, no Brasil é muito recente que se fala sobre educação inclusiva. É pouquíssimo tempo.
Uhum. Então, mas é muita coisa que a gente precisa ajustar, né? E volto a reforçar, eu acho que a literatura, ela auxilia sim, Uhum. mas a empatia tem que vir primeiro. E eu acho que nessa escolha de livros também, muitos pais, por exemplo, falando enquanto pai, enquanto mãe, eles têm 10 opções de literatura, de livros. E tem um de inclusão, não é aqueles que eles escolhem. Eles escolhem que tem um bichinho bonitinho, aquela capa que tu aperta, tá com barulhinho. É verdade. Né? Então é isso que nós precisamos também, enquanto pais, enquanto educadores, propiciar isso para as nossas crianças. Eu acho Fornecer que esse tipo de material. Eu acho que é uma conscientização, porque tem que haver uma conscientização maciça. Realmente, assim, de campanhas de fomento público, fomento social, né? Esse trabalho que tu faz, que vocês fazem no Diversão e Letras, de, não, sim, nós vamos escolher, nós podemos escrever qualquer outra história, mas nesse momento a gente optou por escrever essas histórias, porque essas histórias não estão sendo escritas. Falta esse espaço. E a literatura, com certeza, ela vai criar um ambiente inicial, um ambiente inicial de conexão, de afeto, mas com certeza ela não vai fazer um milagre. Ela vai dar aquele start inicial para que as pessoas se percebam, porque o interessante da ficção, quando tu entra assim nesse mundo, né, que alguém está ouvindo a história, ou que tu está contando a história, justamente, às vezes, aquele distanciamento, tu se vê, mas não é tu. Então, tu consegue, de alguma maneira, né, enxergar e ver aquela situação, ou tu enxerga o outro, mas não é tu. Então, tu consegue, de alguma maneira confortável, também acomodar o teu constrangimento, a tua vergonha, né, de ser daquela maneira, porque os outros te veem assim. Então, acho que isso que a ficção, né, a literatura traz nesse sentido, assim, esse espaço, que é um espaço quase neutro, né, porque não é, mas eu acho que falta mesmo, assim, as pessoas terem essa consciência maior, essa sensibilidade, não, vou escolher, e os autores também trabalharem, as feiras dos livros, as editoras, porque, né, precisa disso. E a outra parte de inclusão que nós duas gostamos, que é a parte de inclusão social, de trabalhar com crianças, né, em situação de vulnerabilidade, adolescentes. Sim. Então, essa é a outra parte da literatura que ela tem um papel incrível. Né? Nós trabalhamos por anos com um projeto chamado Projeto Luz do Mundo, que é um projeto que nós íamos até algumas vilas aqui em Porto Alegre, algumas comunidades carentes, para fazer contação de história para as crianças, trabalhando questão de valores, né? E justamente isso tudo que a sociedade está perdendo tanto. Então, nosso trabalho. E o relato das mães, assim, era incrível, né? Elas sempre diziam, ai, às vezes a gente nem ensina essas coisas e a gente pergunta, mas de onde tu tirou isso? Ai, a prof contou uma historinha. Então, para ver quanto esses hábitos, né, de tudo, de higiene, de inclusão, de ser bom pro próximo, de não mentir, de não roubar, né, de ensinar valores. Isso a gente trabalha muito dentro da história. E também mostrar essa inclusão social, porque muitas crianças que moram, né, que estão assim, que não tem dinheiro para comprar um livro muitas vezes. Então hoje a gente tem tantas ONGs, tantos projetos paralelos que trabalham, aquelas gelotecas, a comunidade, dentro da comunidade, as próprias bibliotecas sociais, comunitárias. Então isso é muito legal, né? De tu incentivar, mas para as crianças principalmente esse incentivo literário ele vem de uma realidade mais lúdica, meio de brincadeiras, né? Então nós íamos fantasiados, todos os voluntários iam fantasiados, a gente fazia roda de história, roda de música, teatrinho de fantoche. Então mostrar essas possibilidades. E é muito legal porque eu sei que isso fica registrado na memória das crianças. Um dia eu fui numa pizzaria e fiquei constrangida, porque o garçom não parava de me olhar. E aí todo mundo na mesa percebeu que ele não parava de me olhar, assim. E eu não sei, eu não conheço, né? E aí daqui a pouco ele veio, um rapaz, um jovem, né? E ele disse assim... Ai, desculpa eu tô te olhando assim, mas tu é a tia que dava café e contava história lá na Vila Santo André. E eu falei, não acredito. Aí quando ele falou, sabe, quando tu lembra, olha pro rostinho e remete àquela criança. E aí
na hora, assim, enchi meus olhos d'água, assim, eu disse, não acredito, sabe? Então, que lindo, porque um lembrou, e ele não lembrou da história do café, ele lembrou com certeza do que ficou ali registrado, das coisas que aprendiam. Então, assim, era uma vila bem carente, um lugar bem difícil, que eu tenho certeza que muitos não tiveram aquele destino. Mas a gente consegue compreender que alguns abriram a mente. A educação ela tem esse poder também de mudar a história das pessoas. Sim, sim. Então, assim, eu sempre digo, eu fui criada numa comunidade carente e eu não entendia que tinha mundo além daquilo ali. Eu fui descobrir que tinha mundo além daquele lugar que eu vivia quando eu fui fazer um estágio e eu já tinha 14 anos. E aí eu fui ver que existia um outro mundo, a primeira vez que eu andei de ônibus, que eu fui para o centro, né, da cidade. Então, nossa, ampliou a minha visão de mundo e do que eu poderia ter se eu estudasse, se eu tivesse educação. Então, acho que é isso que a leitura, a literatura, ela pode dar. Ela pode incluir o indivíduo de várias formas. E ela pode ampliar esse universo, esse mundo de leitura, de amor, de proximidade. Acho que é isso que a literatura ela nos fornece. Então, o meu recado para o pai, para a mãe que está nos ouvindo é: desliguem as telas, diminuam o número de tela, diminuam o número de celular, de internet, de YouTube. Conte história para os seus filhos. Se tu não tem livro, conte a sua história para o seu filho. Conte o que você fazia quando era pequeno, como é que era a sua vida, do que você gostava de brincar. Brinque, converse, porque é isso. Hoje nós temos muitas crianças nos consultórios que eles vêm machucados, magoados. E aí, às vezes, os pais me perguntam, mas o que tu fez num dia só que ele mudou? E eu disse, eu fiquei 1 hora com teu filho. E nessa 1 hora eu ouvi ele. Eu brinquei com ele, eu contei história para ele e eu me diverti com ele. E às vezes é só isso que eles precisam. Então, leiam. Essa é a minha dica. Comprem livros, invistam na leitura. Né? Isso não é dinheiro posto fora, é um investimento. Olha, lindo. Essa é a minha dica. Eu acho que não tem melhor dica para a gente finalizar a nossa conversa. Te agradecer mais uma vez, agradecer todos que estavam aqui com a gente. O pessoal foi interagindo ali. A gente até às vezes não consegue ler todo mundo, né? Deixar ali, mas agradecer todo mundo que interagiu com a gente, deixou relatos. Aqui até meu esposo tinha deixado que aqui no Inovando pela Web é meu esposo. Ó. Meu primeiro livro que realmente gostei da escola foi As Aventuras de Tibiqueira, que são também do Brasil e do Érico Veríssimo. E realmente, assim, são histórias que ficam para a gente para a vida toda. E eu acho que é isso mesmo, é famílias se unam, leiam juntas, contem histórias, é a história realmente recuperar sua própria história, dar importância para a história da família. E hoje tem bibliotecas públicas, as pessoas também podem procurar, ou às vezes, né, façam circular livros, entrem em clubes de livro, baixem PDF, não sei, tem muita história legal para ser, né, para a gente acessar. Mas realmente não permitam que a dureza das coisas entrem com tanta intensidade na vida, está um momento tão difícil. Eu acho que se as pessoas conseguirem se acolher, né, nas suas histórias, realmente fica mais fácil. E então deixar um abraço para todo mundo. Vamos marcar uma outra live, que eu já fiquei com vontade. Simone, eu quero te agradecer o convite. De novo, muito honrada com ele. E quero dizer para todo mundo que acompanhou aí, para vocês nos seguirem, nosso perfil é @diversão em letras. Entrem em contato, conheçam as nossas histórias e impulsionem a diversão por aí, a leitura para as crianças. Eu acho que esse é o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos, né? A educação, são os seus valores, e isso estão impressos em muitos dos nossos livros. Então, muito obrigada, né? Vou ficar aqui esperando a próxima, com certeza. Foi uma honra participar desse momento contigo. Então tá, que Deus abençoe a todos, então. Deus abençoe, né, os projetos que vocês estão, o pessoal do Diversão em Letras.
E até a próxima, então. Um beijo grande. Até a próxima. Beijão.